A paz do Senhor, tudo bem com vocês, primários? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde e principalmente que sempre estejam na presença do Senhor. Bom, eu quero convidar vocês para mais esta aula que nós vamos falar aqui hoje. Nós vamos aprender mais da palavra de Deus. E desta vez é a nossa lição de número 10, que diz assim o título: Um Menino Herói. E tá lá a nossa leitura bíblica em classe, que é em João, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 11. E o nosso Memória em Ação, que eu já vou ler com vocês, diz assim: Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Tá lá em Provérbios, no capítulo 22 e versículo 9. Seja bondoso e assim você será abençoado. Então vamos para a nossa história bíblica, que a nossa história bíblica vai falar de uma história assim muito linda, que vocês conhecem muito, mas eu quero lembrá-los novamente dessa história. Vocês sabem que Jesus, quando estava ali, ele pregava aos arredores do Mar da Galileia e ele realizava muitas curas, na verdade. Curas que ele fazia em todas as pessoas que chegavam até ele. Então, todas as pessoas que chegavam até Jesus recebia um milagre, recebia cura. E aí Jesus, ele realizava um milagre toda vez que alguém chegava. Seja restaurando uma perna, um braço, seja restaurando a saúde, a visão. E Jesus, ele sempre tinha algo de bom para oferecer para as pessoas que chegavam até ele, para poder ser abençoadas. E aí eu quero falar com vocês então de uma certa vez que Jesus estava ali perto do Mar da Galileia, e quando ele chegou ali, a multidão era muito grande e já estava entardecendo, né? Já estava acabando o dia. E Jesus falou assim para os discípulos, né? Para Filipe: precisamos dar comida para essas pessoas, né? Elas precisam se alimentar. Será mesmo que Jesus, ele não sabia disso? Eu acho que ele sabia, né, crianças? Porque Jesus, ele sabe todas as coisas. E aí ele falou assim: não tem o que essas pessoas comer. Jesus também sabia que não tinha nada daquelas pessoas comer. Jesus ainda falou assim: como que a gente vai alimentar essa multidão de pessoas, né? Então ali o Filipe falou assim para ele: mestre, se nós tivéssemos ainda 200 moedas de prata, ainda assim não daria para comprar pães para toda essa gente, né? E aí daqui a pouco chegou o André, e André falou assim: olha, tem um menino aqui que ofereceu o lanche dele. E aí, quando Jesus pegou aquele lanche daquele menino, tinha o quê? 5 pães, ó, pra não cair, 5 pães e 2 peixinhos. Somente isso que tinha com aquele menino. E aí Jesus olhou aquela bondade daquele menino que, gente, ele poderia ter ficado quieto. Poderia. O menino poderia ter falado assim: eu vou ficar quietinho aqui com meu lanche, não vou dividir com ninguém, porque tem muita gente, eu vou ficar com fome. Mas não, aquele menino, aquela criança, tinha um coração tão bondoso que resolveu dividir tudo que ele tinha, e o que ele tinha era pouco. E quando Jesus viu a bondade do coração daquela criança, daquele menino, Jesus pediu para que pegasse aquele lanchinho dele, e quando Jesus ergueu e deu graças a Deus por aquele lanche, porque Jesus, ele agradecia a Deus por aquele momento, por aquele lanche. Aí Jesus levantou aos céus e deu graças, e quando ele deu graças a Deus por aquilo que estava acontecendo, por aquele menino, por aquele lanche, o milagre aconteceu. O milagre aconteceu de uma forma que, conforme ele foi repartindo, os pães se multiplicaram, e agora já não existia mais somente 5 pães que eles partiram para dividir com a multidão. Conforme Jesus ia partindo aqueles pães, conforme ele ia partindo aqueles peixes, foi se multiplicando cada vez mais.
Na Bíblia, crianças, está escrito que Jesus, quando pediu para que a multidão sentasse, né, para que os discípulos pudessem acomodar todos, a Bíblia conta que existiam ali quase 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então era muita gente. Eu não tenho nem ideia assim quanto de gente é junto, todo mundo assim. Então assim, Jesus ele foi partindo e os discípulos foram distribuindo, foram entregando para aquelas pessoas e aquelas pessoas se fartaram, elas se alegraram, elas estavam satisfeitas porque elas conseguiram encher a barriga delas porque elas estavam com muito fome. E ali sobraram ainda 12 cestos de pães com peixes também. Ainda sobrou muita comida para dar para outras pessoas que necessitavam. Então, o milagre aconteceu, a multiplicação de pães e peixes que Jesus fez naquela tarde. E as pessoas se maravilhavam com aquele milagre que aconteceu. E elas estavam felizes e acreditando cada vez mais que Jesus é o Filho de Deus. E aquele menino, como ele foi bondoso. Você é bondoso? Você tem o coração bondoso? Aquele menino, o pouquinho que ele tinha, ele ofereceu. Ele foi ali para ajudar. E assim, no pouco que ele ofereceu, se tornou muito, porque ele teve o coração bondoso. Seja bondoso com alguém também, seja bondoso com o seu próximo. E assim Deus ele vai te abençoar. No pouco que você for fiel, no pouco que você for bondoso, o Senhor vai te abençoar e vai fazer multiplicar bênçãos na sua vida e na vida da sua família. Fique com esta palavra nesta manhã, neste dia, que você possa meditar na palavra do Senhor dia após dia. Quero fazer uma oração com você neste momento. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este momento que o Senhor nos concede mais uma vez. Que o Senhor possa nos guardar, nos abençoar, que nós possamos ter o coração bondoso, sempre dispostos a ajudar o nosso próximo. Que o Senhor possa nos conceder, nos dar condições de poder ajudar o mais necessitado. Deus, obrigado pelas tuas bênçãos em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por nos guardar e nos amparar dia após dia. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Eu espero a atividade de vocês, tá? Da revista. Manda foto pra mim. Estou aguardando. Que Deus abençoe e fique com Deus. Tchau!